Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite. Quero desejar para você uma ótima noite. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, todos os dias devemos ser muito perseverantes e buscar no Senhor se revestir com o amor de Deus e cada dia mais possamos andar com Jesus. Ele nos ensinou. A palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 4, nos traz aqui, meus irmãos, um ensinamento. No capítulo 3, nos traz um ensinamento a respeito, meus irmãos, de como nós devemos nos comportar e seguir como um cristão. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo, ele nos traz um ensinamento da palavra de Deus, nesta carta aos Colossenses. Paulo aqui, meus irmãos, estava levando ao conhecimento da igreja, que eles deveriam se revestir-se, isso mesmo, com amor, se revestisse, meus irmãos, como eleitos, como santos, como cristãos agradáveis a Deus. E ele diz: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. E ele disse: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, se a nossa vida ela está em Cristo Jesus, não convém mais eu estar, meus irmãos, com um pensamento mais nas coisas da terra, ou perdendo o propósito de Deus na minha vida com as coisas da terra. Isso mesmo. Estas coisas, meus irmãos, são as coisas que nos atrapalham na nossa intimidade, comunhão, no nosso propósito em servir a Deus. Você vai ver aqui. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo aqui ele está se referindo-se em quê? Que os cristãos devem pensar e elevar o pensamento para as coisas do alto, as coisas de cima de Deus. Não estar, meus irmãos, perdendo o propósito de Deus, a salvação, deixar de perder a santificação e a comunhão com Deus pelas coisas terrenas. Paulo, ele nos ensina que se nós já estamos mortos, a nossa vida ela está escondida em Cristo, em Deus. Se nós morremos para servir a Cristo, a nossa vida, o propósito da nossa vida é o que? É agradar a Deus, é viver para Deus, é a gente renunciar, abrir mão de quem nós somos, de todo sentimento que não agrada a Deus, para que possamos servir a Deus da forma que o Senhor ele deseja, agradável, santa, de uma forma, meus irmãos, semelhante à de Jesus Cristo. E ele disse assim, preste bem atenção: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo aqui ele usa dois termos. Ele manda os cristãos mortificar a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. O que é mortificar? É matar. Todos os nossos desejos, paixões, têm que ser mortos, crucificados dentro de nós, porque agora nós estamos em uma nova vida, servindo a Jesus. Outra coisa que Paulo ele nos ensina, o apóstolo de Jesus Cristo, é que nós devemos, meus irmãos, se despojar de todo sentimento que não provém de Deus. Este, meus irmãos,
é o passo de uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que ele diz, preste bem atenção. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele disse: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Estas coisas, meus irmãos, são desejos, vontades e paixões da carne do homem. Paulo, meus irmãos, essas coisas têm que ser crucificadas, têm que ser mortificadas dentro de nós, para que possamos agora se revestir-se do novo homem, da nova natureza de Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo ele ensina à igreja é o seguinte, olhe bem, ele disse no versículo 6 que é por estas coisas que vem a ira de Deus. Quando o cristão ele não mortifica, ele não renuncia, isso mesmo, esses desejos, essas paixões, aí, meus irmãos, ele está provocando a ira de Deus, do Senhor. Olhe bem, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se os filhos da desobediência, as pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, nada com compromisso com Deus, não aceitam, meus irmãos, ele disse que aqueles que querem ter uma nova vida em Cristo Jesus não podem andar como os filhos da desobediência, pelo qual vem a ira de Deus. No versículo 7, ele disse assim: nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Quer dizer, quando nós, meus irmãos, não conhecíamos a Jesus, ou quando alguém não conhece, as obras são estas, são obras que não agradam a Deus. E o próprio Paulo aqui, ele chama os filhos da desobediência. Certamente, todos nós já fomos filhos desobedientes a Deus, mas pela graça e pela palavra fomos alcançados. E não convém mais que possamos viver mais na rebeldia e na desobediência que não agrada a Deus. E ele disse o que agora? No versículo 8, ele disse: mas agora despojai-vos. Eu pregava esses dias, que aqui nós aprendemos duas coisas: a mortificar a nossa carne e a se despojar. Aqui, meus irmãos, o apóstolo ele nos ensina que nós devemos mortificar a nossa natureza da carne, os nossos desejos, e ao mesmo tempo nos despojar dos nossos sentimentos que não agrada a Deus. E quais são esses sentimentos? E eles só saem por quê? Primeiramente, a gente reconhecendo, depois oração e a palavra de Deus, ou até mesmo jejuns. Olha o que ele disse: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despedistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui, meus irmãos, a palavra nos exorta, nos ensina, nos orienta, que nós devemos se despojar de todo o sentimento, da ira, da raiva, da cólera, isso mesmo, da maledicência, das palavras torpes da boca, isso mesmo, da falta de controle. Nós devemos, meus irmãos, buscar este controle emocional, este controle para a nossa vida, por meio de oração, por meio da palavra de Deus, porque estas coisas não convêm mais com um cristão, isso mesmo, não convém mais com aquele que agora está buscando se tornar-se imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nós, cada dia mais, como cristãos, devemos mortificar a nossa carne
e se despojar de todo sentimento que não provém de Deus, da imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, e possamos crescer neste propósito. Aqui é um ensino para que todos nós, meus irmãos, venhamos crescer de acordo com a palavra de Deus e o ensino, crescer na graça, na mansidão e crescer, meus irmãos, de todos os dias, como a própria palavra diz o que? Se revestindo de um novo homem, se revestindo de uma nova criatura, se revestindo, meus irmãos, do que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de quem? A imagem de Deus. É isto que nós, meus irmãos, todos os dias devemos buscar. Este revestimento, buscar, meus irmãos, mortificar e se despojar de todas estas coisas que não agradam ao Senhor. E cada um, meus irmãos, de nós devemos lutar todos os dias para se tornar-se esses cristãos que agradam ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Espero que esta mensagem possa ter ajudado a você, ter orientado você, em nome de Jesus Cristo. Está escrito lá no livro de Colossenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, nesta noite. Pai, nesta noite de quarta-feira, obrigado pela Tua palavra, que possamos crescer na Tua graça, na Tua palavra, que possamos crescer no Teu ensino, que possamos mortificar, Senhor, Pai, todo o desejo da carne, Pai, todo o pecado, que possamos, Senhor, se despojar, Senhor, daquilo que não Te agrada e daquilo que não provém de Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com o Teu poder, Senhor, com a Tua graça, sobre as nossas vidas. Pai, que possamos crescer, Pai, na Tua palavra, que possamos crescer, Pai, cada dia mais, nos tornar imagem e semelhança de Ti, Pai. Pai, eu oro pelo doente, pelo aflito, pelo cansado, pelo oprimido. Se existe alguém sentindo uma dor, meu Deus, que seja curado. Se existe alguém que está triste e desanimado, dá forças, dá ânimo, alegra, meu Deus, Pai, cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ainda este mês de outubro, hoje no penúltimo dia, o Senhor ele possa entrar com graça, com providência sobre a sua vida, agir poderosamente, trazendo a bênção, trazendo a provisão, trazendo o milagre e ajudando você a crescer na graça e na misericórdia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, é gratuito, e compartilhe esta mensagem. Nos ajude a divulgar o Evangelho, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.